Olá, boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3. B3 é Brasil Bolsa Balcão, novo nome da Bolsa. E o assunto do programa de hoje eu conto daqui a pouco. Antes eu vou dizer para vocês que esse programa que você vai ver agora poderá ser visto a qualquer momento, a qualquer tempo, na página do programa no YouTube. A página tem o nome de Programa Mercado Futuro. Não é nada muito original, mas o nome do programa é Mercado Futuro. E estando lá no YouTube, se você tem acesso à internet, visite outro canal que eu faço, que eu gosto muito, que é o Direto da Bolsa. O programa tem quase 30 minutos do programa Mercado Futuro. E o Direto da Bolsa são boletins bem sucintos, 1 minuto e meio, 2 minutos, e os assuntos são variados. Não é apenas agro, eu falo de outras coisas. Finanças, alguma coisa de política, comportamento, etc, etc. Bem, a vez que eu entrevistei, que foi uma única vez, a mesma entrevistada com a qual eu vou conversar agora, eu me assustei com as notícias que ela falou com a maior naturalidade, né? De quem conhece as coisas. Não é quando eu digo para alguém assim, trabalhar em televisão é fácil, é fácil para você que você faz. Quem não faz, acha que não é. Mas enfim, por exemplo, eu não sabia que São Paulo era o maior produtor de amendoim do Brasil. Eu não sabia que se plantava amendoim em renovação de canavial ou coisa que o vale. Enfim, eu não sabia nada. Vamos ver se eu aprendi alguma coisa e hoje, pesquisadora científica do Instituto de Economia Agrícola, órgão ligado à Secretaria de Abastecimento de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, a Renata Martins Sampaio. Vamos ver se eu aprendi alguma coisa e hoje eu consigo fazer umas perguntas um pouco mais inteligentes para ela. Renata, muito boa tarde. Muito obrigado pela sua presença. Você me contou que você tem frequentado aqui os estúdios da Bolsa. Você viu que tem vários, né? Tem esse, tem um lá no terceiro andar, tem vários lugares. Bom, como é que foi a safra 2016-17 de amendoim? Né? É a antiga, né? É anterior, né? Aqui Essa é encerrou 17 e agora. 18. Isso. Então, a safra anterior, ela teve alta produtividade, né? Foi uma safra boa, então ganhos em produtividades alto em todas as regiões, né, produtoras. E então a gente teve uma produção maior, né? A safra passada nós encerramos em 460 mil toneladas, né? Para uma área em torno aí de 120 mil hectares, né? E por ser uma safra assim maior, né, e um pouco acima do que se esperava, houve uma retração dos preços, né, logo que entrou a safra, e agora a gente já assiste uma certa estabilidade, porque o mercado externo, né, que é o principal mercado do amendoim paulista, as exportações elas também foram maiores, né, que a registrada no outro ano. Então acabou que o estoque foi sendo regularizado, né? É curioso, você falou de exportação, agora me deu a mesma coisa. Fora do Brasil a gente acha amendoins, tem amendoim nesses lugares, mas maiores, uma cor diferente. O amendoim brasileiro tem bom mercado externo? Tem um bom mercado Para comer in externo. natura ou para doce? Isso, então. Atualmente, né, o principal mercado de amendoim é para o consumo in natura, né? E o mercado assim que remunera melhor, mas que também exige maior qualidade, é o mercado europeu, que é o mercado que são países que não produzem amendoim, porque uma característica do mercado internacional de amendoim é que os maiores consumidores e compradores também são os maiores produtores. A exemplo dos Estados Unidos, que é um grande produtor e um grande consumidor. E sim, há variedades diferentes, né, de amendoim, por isso maiores, menores, os sabores mais adocicados, né, com características de óleo diferenciadas. Então há variedades diferentes, né, em produção. A China também é um grande produtor e também um grande consumidor. A Índia, o Brasil
né, e Argentina são os maiores produtores, né? É curioso porque esses países têm climas diferentes. O Brasil Sim. tem um clima, a Argentina tem outro mais frio. A Índia me parece que é mais quente, não Mais sei. quente, sim. Que mais você falou? A China? A Bom, China e tem alguns países da África também. Agora, o principal mercado, né, que demanda amendoim e não produz é o europeu. E é o mercado que remunera mais e também exige uma qualidade em termos sanitários e também, né, de aparência, de tamanho, da granulometria e tudo mais. E quando você fala variedade, o amendoim é originário de onde mesmo? Não é do Brasil? O amendoim é originário daqui das Américas. Ah, é? Sim. E então aqui na região do Brasil e também América do Sul, né, é onde se tem os amendoins chamados amendoins selvagens. Inclusive tem alguns que são perenes, são árvores, né? E dá do mesmo jeito naquela Sim. capsulinha? Então, Ele lembra um pouco a soja também, né? ele é uma leguminosa, né? Ah, é? Como o feijão, como a soja. Ah, ele é um... Ele é da família das leguminosas. Só que, diferente da soja e do feijão, ele dá embaixo da terra, né? E a vagem é aérea, né? Da soja e do feijão. Sim, sim. E ele não, ele é embaixo da terra, mas é uma leguminosa. Por isso entra na renovação de canaviais, porque fixa o nitrogênio. Isso, assim como a Da soja. última vez você não me contou isso. Foi? Você só falou que era na renovação dos canaviais. Isso. Mas ele é uma leguminosa, que nem a Sim, soja sim, e outras sim. coisas. Que coisa interessante. E no Brasil você come in natura? É mais in natura? Então, O uso dele, não? aqui no Brasil, ele entra tanto para o consumo in natura, no tipo de snacks, né, que são os salgados, e também os doces. Também aqui no Brasil é muito tradicional, né, a produção de doce. É muito... Como se fala? Ele se adapta bem. Ele pode... Você põe sal, fica salgado. Põe doce, fica doce. doce. Né? Ele é bem... Tanto faz para doce quanto para salgado. E a oleosidade faz bem para a saúde esse negócio? Óleo? Então, o outro mercado, né, do amendoim é o mercado de óleo. Sim, mas isso nós falamos bastante da última vez. Foi. Porque eu adoro óleo de amendoim, mas não dá para comprar, é caríssimo. É caro por conta da escala, né? Que ficou menor e a soja realmente deslocou, né? O óleo de amendoim. Mas o amendoim é um produto, né, um grão rico em óleo, muito mais do que a soja. Ele tem aí entre 45% e 40% de óleo, enquanto a soja é 18%, né? A soja que tem é farelo bastante. Então a soja se complementa no mercado de proteínas, né? E o amendoim já não, ele foi perdendo esse mercado de farelo, de proteína, por conta da contaminação por aflatoxina e tudo mais, né? E surgiu, né, foi formando um novo mercado, que é esse de confeitos, de snacks, do consumo in natura, que exige maior qualidade, né? Então a produção hoje ela é muito controlada, os cadernos de campo, a parte de beneficiamento, é tudo muito controlado para se manter a qualidade do amendoim. E o óleo ele acaba entrando nos nichos, né, de óleos. Então são os óleos de maior qualidade, né? Tanto que ele para fritura, é o melhor que se tem, é o óleo de amendoim, por conta de oxidação e tudo mais, né? Por isso que eu queria ter. Isso. Mas realmente o mercado interno para o óleo de amendoim ele é bastante restrito e ele fica os óleos mais finos, vamos dizer assim, né? É curioso, nós vamos continuar agora, é que já me pediram um intervalo, porque tem um monte de óleo aí que eu não sei o que eu já usei, e agora mas eu já te conto. Gente, essa moça é a Renata Martins Sampaio, ela é pesquisadora científica do IEA e está falando sobre a cultura do amendoim, que é importante, eu acho importante. São Paulo é um grande produtor, é o grande produtor, porque o amendoim tem múltiplas utilidades, além de ser, pelo que eu entendi aqui do que a Renata explicou, é uma cultura hoje, e aqui em São Paulo pelo menos, acho que de médias para grandes propriedades, porque quem renova a cana, acho que não são pequenos. Produtor de cana pequeno é difícil, mas enfim,
Isso também ela pode me informar depois do intervalo. Vamos ao intervalo e eu volto já. Ok, estamos de volta. Você assiste o programa Mercado Futuro. A conversa hoje é sobre amendoim e a minha entrevistada é a pesquisadora Renata Martins Sampaio. Eu ia falar Simão, já estou louco. Do Instituto de Economia Agrícola aqui de São Paulo. Só para concluir, a gente estava falando de óleo. Por exemplo, eu trabalhei numa entidade ligada a óleo de soja. Eu acho que eu já te falei isso. E aí eu resolvi que não ia usar mais óleo de soja, por algum motivo que já nem sei. Mas hoje eu não uso óleo de soja. Eu uso. Tenho usado mais, na verdade, eu tenho usado mais azeite, sabe? Azeite, sim. Que também dizem que fizeram um teste aí, todos os azeites estavam bons. Esses famosos, que eu não vou falar a marca aqui, que a gente tem no mercado, entre 15 e 20 reais, todos eles estavam batizados com óleo de soja, então, sei lá no que acreditar. Mas enfim, se eu usar, por exemplo, para comprar óleo de canola, eu nem sei o que é canola, é uma florzinha quando você vai na Europa. Sim. Não é típica do Brasil. Tem óleo de quê? Tem óleo de um monte de coisa, mas umas coisas bem esquisitas. Então eu estou usando, primeiro que fritura eu faço pouco, eu estou usando para refogado, essas coisas, azeite mesmo. O óleo de amendoim não tem chance no Brasil, ele exporta para, deve ter na Suécia, deve ter na... Então, o óleo de amendoim aqui do Brasil, ele é exportado para a China, né, que é um grande consumidor, né, de óleo de amendoim, e para a Itália. Que são espertos e têm dinheiro. Isso, então a Itália ela tem também uma culinária, é muito ligado ao hábito de cozinha, né, das regiões, né? Então o Brasil ele tinha, aqui em São Paulo, tinha-se o hábito de cozinhar com amendoim, mas ele se perdeu ao longo do tempo, né? Então o consumidor não busca mais o óleo de amendoim, né? E nessas regiões é diferente, o óleo de amendoim é parte da cultura, né? Pelo menos na China. E na Itália, ela tem uma parte da culinária que são de frituras, né? Que são feitas no amendoim, no óleo de amendoim. Usa amendoim porque é o menos perigoso. Isso, por conta das características mesmo que faz com que o produto frito fique melhor, né? Fique melhor do que com os outros. E é isso, então a gente perdeu o hábito, né? E, então, por isso agora eu não se lembrei tem... de uma coisa, você pensou um bife à milanesa fritadinho no óleo de amendoim. Bom, eu no intervalo, antes do intervalo, falei uma bobagem na questão da produção aí. Explica para mim, explica para o telespectador. Não é o produtor de cana que planta amendoim, não. A produção, né, realizada nas áreas de renovação e também de pastagem, as pastagens também é um espaço, né, para o amendoim. Hoje menos, porque a cana ocupou, né, áreas de passagem. Ele não é produzido por quem produz a cana. Então, o produtor de amendoim é produtor de amendoim. Então, ele arrenda as áreas, né, de renovação, junto com as usinas ou com o produtor, né, de cana. É mais com usina, porque hoje realmente a maior parte é de usina, né, para fazer a produção no intervalo de renovação. Então, depois ali do quinto, sexto corte, né, da cana, a renovação desse canavial, e antes de se plantar o novo canavial, o amendoim entra justamente para cumprir, né, o papel de fixar o nitrogênio. E a soja também entra nessas áreas de renovação, né? Soja também? Também entra, ela também é usada nas áreas de renovação, além do amendoim. Bom, Renata, existe algum interesse oficial pela cultura do amendoim? Existe algum programa, pesquisa? Você Sim. pesquisa mais econômica, né? Sim. Mas o que tem nessa área aí que eu não sei? Então, o amendoim ele já foi objeto de programas, assim, políticas públicas, né? No passado, principalmente ali, década de 80, começo dos anos 90. Mas com a retração mesmo da cultura, ela acabou ficando um pouco no esquecimento, né? E o que
continuou sendo feito foram os programas de melhoramento genético, junto ao Instituto Agronômico, e também de manejo da cultura, né? Também junto ao Instituto Agronômico, aqui em São Paulo, né, de Campinas. A parte de levantamentos, né, previsão de safras, que o IEA faz, também continuou sendo feito. Mas no final, assim, dos anos 90, realmente a cultura estava bem decadente, né? A área caiu bastante, o mercado acabou importando o amendoim para atender a nossa indústria, né? Que a gente também tem a indústria, né, processadora. E no início dos anos 2000 é que os próprios participantes da cadeia se uniram e resolveram investir, né? Então houve também assim um apoio do BNDES e tudo mais para se montar uma nova estrutura de produção. Então, novas variedades, a colheita mecanizada, que desde a década de 80 era algo colocado, né, como primordial para que se tivesse qualidade, né, do amendoim, porque a colheita é uma parte importante. Se molhar, se chover, né, e antes era feita com empreita, né, então as pessoas eram chamadas para colher, né, era mais difícil controlar. E se chover, você perde o amendoim, perde toda a qualidade dele, né. Então todas essas inovações foram sendo colocadas, né? E a parte de beneficiamento com a secagem artificial, que é outro importante para manter a qualidade. O armazenamento, né, controlado. Então, aí são quase 20 anos, né, de uma mudança bastante importante na cultura. E hoje o que se tem é fruto dessa mudança, né? E os programas assim públicos nós, né, lá do IEA, é mais a Secretaria de Agricultura, as universidades também, tem universidades como a Unesp de Jaboticabal que participam também desse sistema, né? Mas boa parte também o próprio setor financia as pesquisas, né? Isso é a indústria. A indústria, as cooperativas, os beneficiadores, os exportadores. Então, é uma cultura rentável para o produtor? É cara para plantar? Ela é cara, é uma cultura cara, né? Porque o amendoim, ele depende muito das condições de clima, né? Então, se chove muito, ele é suscetível a doenças, né, foliares. Então, precisa cuidar, né, dessa parte. Ele exige, né, um conhecimento técnico bastante assim, aprimorado, né? Tem que saber fazer, o produtor tem que ter um acompanhamento, ele precisa conhecer, né, a cultura. Então, é uma cultura que exige uma certa organização e para ela ser rentável, né? Porque depende muito da qualidade que você vai ter da sua produção para você ser remunerado adequadamente. Então, se a sua produção não tiver qualidade, com certeza você não vai atingir um preço, né, adequado. Mas ela lembra a cultura. Vamos ao outro intervalo, segundo intervalo, doutora Renata. É que nem feijão. Feijão, quando chove na colheita, acabou. Baubau mancha. Você imagina eu, que não sou dono de casa, eu tento lá fazer minhas coisas. Você imagina se uma dona de casa vai comprar um feijão manchado. Vende tudo com feijão tipo Z, sei lá. Vamos ao intervalinho, eu converso aqui com a doutora Renata sobre... Eu cada vez estou gostando mais dessa história do mercado de amendoim, a cadeia do amendoim. Até já. Ok, estamos de volta. Programa Mercado Futuro. O assunto é amendoim. E São Paulo, o maior produtor, 90% segundo a doutora Renata Martins Sampaio. Não podemos esquecer, antes do fim do programa, de falar do que vem por aí. Safra 17, 18. Mas antes eu te perguntei no intervalo, quem é o produtor de amendoim? Isso é uma cultura cara, exigente, exige conhecimento, quer dizer, ou mão de obra qualificada para trabalhar. Quem é o produtor aqui em São Paulo? Então, nós temos duas regiões bem marcadas, né, na produção de amendoim.
Então, a Alta Paulista, região de Tupã, Marília, Prudente, Assis, é uma região tradicional na produção de amendoim. Produz amendoim desde a década de 40. Então, muitos produtores é de família, né? O produtor continua, então ele aprende com o pai e o pessoal da família também produz. E eles são geralmente cooperados. Ou eles estão vinculados a uma cooperativa, ou eles estão vinculados a um beneficiador, né, uma beneficiadora, que acaba, então, colocando as opções de manejo, mesmo a compra de insumos, né, de uma forma mais cooperativa, né. E a outra região produtora é aqui a Alta Mogiana, região de Jaboticabal, Ribeirão Preto, subindo um pouco ali para Barretos, né, Sertãozinho. É uma região forte de cana, né, que sempre teve cana. Então, também são cooperativas, e muitas delas são cooperativas de cana que têm um departamento de grãos, né? Então, também há essa questão dos insumos, da assistência técnica vinculado à cooperativa. E as empresas, existem empresas que têm os seus produtores, né? Então, elas verticalizam, né, a sua atividade com os produtores já integrados a ela, né? Então, são poucos os produtores, e aí são os maiores, que são sozinhos, independentes, né? E geralmente eles trabalham em cooperativas. Quer dizer, é um produto importante, tem vários elos na cadeia, indústria, exportadores, beneficiadores e tal. Tem os institutos de São Paulo trabalhando em pesquisa, beneficiando novas variedades, sei lá, resistência a doenças, não sei. Só que é um nicho, digamos, 130 mil hectares, você está com a tua previsão para o ano que vem, do que nós vamos falar. É uma área pequena, né? Uma área pequena. E eu continuo com a mesma indignação do programa anterior. Por que não se apoia mais essa cultura? Porque porque ninguém cooperar, quem é cooperado é porque precisa de ajuda, não é um cara que tem poder de fazer sozinho. Se é para um tipo de agricultor pequeno, por que não dar um apoio maior? É a minha opinião, né? Não sei. Então, além dos programas de melhoramento, né, e que a pesquisa oferece, né, a Secretaria também tem os programas de financiamento, né, por exemplo do FEAP e o Banagro. Então, são as linhas que são oferecidas, né. Mas realmente a cadeia em si, ela acaba meio que se virando, sabe? E assim como acontece com outras, né? E como a questão da qualidade é um item muito importante, né? Se você não tiver um bom beneficiamento, se você não armazenar de uma forma correta e não conseguir colocar o seu produto fora, porque a gente está falando que 70%, em torno de 70% dessa produção é exportada. Então, a gente depende muito, é uma cultura que depende muito do mercado externo. E para acessar esse mercado, precisa ter qualidade. Qualidade, seguir padrões, seguir etc. padrões e tudo mais. Então, um produtor sozinho arcar com toda essa infraestrutura, que inclui análises, né? Precisa fazer análises em relação à aflatoxina durante o processo, né? Quando exporta também. Então, a associação em cooperativas é para realmente diluir esse custo, né? Por isso é muito difícil um produtor sozinho ter toda essa infraestrutura e ele mesmo conseguir colocar o seu produto fora. Para efeito de comparação, a comparação não é muito bom, mas, por exemplo, carne bovina, a gente consome 70%, exporta 20, 25, sei lá. É 75, 25, por aí. O amendoim, a Renata está explicando para a gente aqui, é o contrário. Exporta 70% e nós ficamos só com 30%. Talvez por isso que o mercado aqui não cresça internamente. Então, é uma demanda da cadeia. Mas o ano que vem vai aumentar, né, a produção? O ano que vem vai. O ano que vem a gente está
Pode colar aqui. Eu posso colar, né? O professor não dá nota zero. Pode pegar na mão. O ano que vem, né, o último levantamento, que aliás é o primeiro dessa safra, né, que o IEA fez, ele é o levantamento de setembro, então só a intenção de plantio, né, e a gente tem que aqui pensar que esse ano a safra começou um pouco mais tarde, né, por conta das chuvas e tudo mais. Então a gente espera que no próximo levantamento essa área seja ainda maior, né? Então está estimado aí em 133 mil hectares, né? Então 10% acima, né, do ano passado, da safra passada. A estimativa de produção, agora a gente vai pegar no próximo levantamento, né? E as exportações, elas aumentaram também, né, em relação a 2016, a gente ainda não terminou o ano, mas esse ano já estamos em 117 mil toneladas, o ano passado foram só 106, né, isso para o amendoim em grão. E o óleo é que caiu um pouco e é o comportamento da China, que como é um grande produtor e consumidor, depende muito de como se comporta internamente lá para a gente acessar esse mercado. Então a exportação de óleo caiu um pouco. E o preço também, ele se mantém mais favorável do que o ano passado em relação ao grão, né? Então as expectativas para essa safra são boas, de uma continuidade do que a gente tem observado, né, e do que a cadeia tem construído nos últimos anos. Uma curiosidade boba aqui, como é que é exportado o amendoim para comer in natura? Em saco, em container? Em containers, isso. Em saco, nos big bags, né? Big bags, sem café. E faz todo o processo de amostragem, né, e de análises, porque uma grande preocupação a umidade, né? É a umidade e a aflatoxina, né? Porque no navio deve ter uma certa umidade. Sim, então tem que forrar o container, existe todo um processo, né, para exportar o amendoim. Não é barato, não. Não. Porque tudo que você depende de refrigeração, depende de... Isso. É complicado. É né? complicado. Mas de qualquer maneira, pro ano, para a safra, não é ano. Para a safra 17, 18, a expectativa é boa. É boa. E tomara que sobre óleo mais para a gente poder consumir internamente, né? Tomara. Você usa óleo de amendoim? Eu uso, se eu tenho oportunidade de comprar, eu uso, mas realmente é difícil de achar. Mas é porque é bom, né? É um óleo bom, É um óleo muito bom. Eu usava muito, mas depois sumiu mesmo. É verdade. E toda vez que você vier aqui, eu vou falar isso, Você porque vai falar eu quero ver do se óleo. alguém se liga e... Existe... Deve ter poder, lobby aí de outros óleos também, né? Não, é que a cadeia do óleo, ela tem essa questão da complementariedade, né? Então, se não tem mercado para o farelo, acaba não sendo uma... Por que não alimentar boi com farelo de amendoim? Por que não? Com certeza. Pode encerrar, já falaram aqui, ó. Acabou. Acabou, tá certo. Doutora Renata Martins Sampaio. Eu já te falei que eu só conheço como Renata aqui. Pesquisadora científica do IEA. É porque o WhatsApp é fácil. Você põe o nome e põe o que a pessoa faz. Aí já vai direto. É isso aí. Se bem que eu tenho só 2 Renatas no meu WhatsApp. Você e uma prima, mas Então, enfim. pronto. Bom, muito obrigado Eu mais que uma vez. a oportunidade. A safra foi plantada já. Já. Então agora, quando a gente tiver uma estimativa mais perto do finalmente, a gente volta a... Eu adoro esse assunto. Eu não é também. só por causa do óleo, não. É que eu acho uma cultura tão simpática mesmo. E eu agradeço o espaço, porque... Aqui você tem sempre. Não sobra muito para o amendoim, né? Muito espaço. Agora tem aqui. Obrigado, Renata. Agradeço. Até a próxima. Bom, meninos, até o próximo programa. Muito obrigado pela audiência, pela atenção e até lá.